Antes de você assistir um único segundo dessa minha análise, saiba que, independentemente de quem você é, não importa se você se interessa ou não por economia, entre aspas, geopolítica, se você é um mero cidadão, não só do Brasil, mas do mundo, assim dizendo, o que nós analisaremos aqui terá um impacto na tua vida. Porque neste instante, nós estamos presenciando uma transição absurda naquilo que destacam como a ordem mundial. Óbvio, é algo muito mal compreendido, existem pessoas que levam a um certo exagero, mas é uma transição na estrutura dos poderes ao redor do mundo e como eles interagem. É uma mudança brutal que afetará o mercado de trabalho, oportunidades de negócio, investimentos, a política do Brasil, nossa cultura, até mesmo religiões. É uma transição que afetará a tua vida e de muitas outras gerações. É uma transição que quase ninguém sabe quanto tempo durará, quão rápida será essa mudança, mas que certamente não vai embora tão cedo. Então, já começo destacando a importância de que é um tema, é uma transição que afetará quase todo mundo. Inclusive aqueles que geralmente não se importam com política, com economia e assim em diante. E existem, obviamente, alguns setores que serão mais afetados. Então, se você, por exemplo, é um empreendedor, é muito útil você antecipar o que pode acontecer, o que é o mais provável de acontecer. Se você trabalha com investimento, não preciso nem falar, né? Nós estamos num momento da história em que movimentações geopolíticas, elas têm um, entre aspas, alfa. Quem trabalha com investimento sabe do que eu estou falando. Elas impactam muito os investimentos, os empreendimentos, muito mais do que em qualquer outro contexto histórico. Então, se você trabalha nesses lugares, mas não só se você se importa com o futuro do Brasil, com as questões políticas, culturais, tudo isso acaba sendo influenciado por essas mudanças. Então a gente vai analisar aqui como que isso acaba se desenvolvendo, o problema que os Estados Unidos estão passando e como isso pode impactar o resto do mundo, inclusive o Brasil, né? É algo que não dá pra gente expor só num único vídeo, numa única live, e que eu talvez tenha que fazer outras aulas, mas que tem uma importância muito grande. Eu geralmente não estou conseguindo fazer aulas longas por conta da minha saúde, mas eu criei uma exceção. Parte do que eu vou expor aqui é parte de um relatório, de uma análise que eu fiz para um aluno meu que trabalha no mercado financeiro. Ele me pagou uma quantia bem considerável para fazer isso, mas ele depois me disse, olha, não faz mal se você compartilhar com o resto dos seus inscritos. Ele até me disse que seria algo bom e é o que eu vou fazer aqui para vocês. Porque, como vocês vão entender, é algo que pode afetar muitos brasileiros e pessoas ao redor do mundo. Então vamos começar com o mais importante. Qual é essa grande mudança que nós estamos passando nesse exato momento? Como você pode ver nessa foto que está no fundo, se você não está me vendo, não faz mal, eu vou descrever. É basicamente a ordem mundial dos três mundos, em que você tinha, especialmente na Guerra Fria, aquela distinção entre países de primeiro mundo, desenvolvidos, no caso, Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália. Do outro lado você tinha a União Soviética, os países de, entre aspas, segundo mundo, e o terceiro mundo, né, que hoje em dia descrevem como o sul global e assim em diante. Bom, o que nós observamos ao longo dos últimos 30, 20 anos é a dissolução gradual desse tipo de esquema, mas no momento atual é algo muito mais evidente e até mesmo perigoso, que é, acima de tudo, liderado pela
não vamos aqui descrever a queda dos Estados Unidos, mas no mínimo o declínio na hegemonia que os Estados Unidos uma vez tinham ao redor do mundo. As razões por trás dessa queda, por trás desse declínio, no fundo, são as coisas mais importantes que nós devemos analisar, para que não seja só uma opinião de bar, para que não seja só um palpite e que tenha um embasamento, né? Vai ser o foco de grande parte da nossa análise aqui. Então, o que está acontecendo? Por que exatamente os Estados Unidos estão caindo aos pedaços? Será que é só exagero de propagandistas? Será que, na verdade, os Estados Unidos eles estão à beira de liderar o mundo? Bom, infelizmente, não é tão simples assim. Mas eu vou começar já deixando algo bem claro, que é o seguinte. Quando nós falamos sobre a queda dos Estados Unidos, ou até mesmo do Império Romano, de grandes civilizações antigas, que tinham, comparado à estrutura de poder que os americanos têm agora, eles tinham até mais influência. Quando nós falamos numa queda, nós estamos sendo um pouco hiperbólicos, nós estamos exagerando um pouco, porque nunca é uma queda completa, nunca é um desaparecimento de uma civilização, a não ser se você pegar casos mitológicos, casos que a arqueologia moderna descreve como ficção. Vou pegar um exemplo de Atlantis, né? E até Atlantis tem algumas evidências de que, na verdade, aquela civilização talvez tenha existido, mas geralmente quando nós estamos falando de uma civilização ou um império ao longo da humanidade, nunca é uma queda completa, nunca é um desaparecimento. Sempre existe uma parte, sempre existe um núcleozinho que acaba sendo transferido para um outro império, para uma outra região, ou no mínimo as elites daquele império, daquela civilização, acabam transferindo o dinheiro, transferindo a cultura para outros lugares. Então vamos pegar os casos dos romanos, né? Os romanos, eles realmente acabaram tendo uma certa queda, teve um óbvio declínio, inegável declínio. As razões, obviamente, são muito complexas, não adianta a gente chegar e só querer descrever em menos de uma hora, mas o que a gente deve destacar é que, mesmo quando o Império Romano, entre aspas, caiu, na verdade, ele ainda continuou existindo, ele só foi mais para o Oriente, né? E acabou influenciando não só o próprio Oriente, mas a Europa em si, né? Você vê a Igreja Católica, é inegável que a tradição romana acabou, obviamente, influenciando o desenvolvimento da própria Igreja. E é o mesmo em muitas outras civilizações, em outros impérios que, entre aspas, caíram. Quando nós analisamos a modernidade, algo muito curioso acontece, que é o seguinte. Quando você observa, entre aspas, a queda dos britânicos, né, do imperialismo britânico, inglês, bom, não é realmente uma queda, não é realmente o desaparecimento. Primeiro porque eles ainda manteram bastante dinheiro, poder e assim em diante. Mas, na verdade, quando você vai analisar de perto, parece que foi uma transferência de poder da Inglaterra para os Estados Unidos. A elite britânica em si conseguiu transferir tanto a riqueza que tinha, mas o próprio poder geopolítico que a Inglaterra tinha para os Estados Unidos, só que exercendo aquele poder de formas mais indiretas. Então, por exemplo, enquanto que o imperialismo inglês ele era muito mais direto, no sentido de ter colônias, por exemplo, na África, o imperialismo, entre aspas, americano, ele geralmente foi bem mais indireto. Ele nunca foi, a não ser logo no comecinho ali dessa história, fora aqueles casos bem raros, a maior parte da influência geopolítica que os Estados Unidos exerceu ao longo da história foi uma influência indireta, o que eles gostam de chamar soft power. Então, hoje em dia, seria pelo patrocínio de ONGs ao redor do mundo, influência cultural por Hollywood, Netflix, redes sociais e assim em diante, né?
Então, ao mesmo tempo, a gente consegue observar que o poder dos ingleses não desapareceu completamente. Até, como eu disse, partes da elite inglesa acabou indo para os Estados Unidos e tornando aquele outro país um polo de poder, né? Então é importante a gente manter isso em mente, porque quando a gente fala da queda dos Estados Unidos, nunca é uma queda completa e, em alguns casos, é uma transferência de um lugar para o outro. A elite acaba sendo praticamente a mesma em alguns casos, ou com algumas poucas diferenças, né? Se isso também vai acontecer nesse momento, a gente ainda não sabe, né? Geralmente demora até nós termos os nomes exatos das pessoas que, né, foram de um lugar ao outro, mas é no mínimo curioso que nós temos algumas famílias, como os Goldman, do banco Goldman Sachs, nós temos alguns banqueiros que há muito tempo têm um relacionamento muito forte com a China, né? Especialmente por intermédio do Henry Kissinger, o diplomata muito conhecido nos Estados Unidos. Enfim, é uma possibilidade que muitas pessoas que fazem parte da então elite americana vão meramente transferir, né, a riqueza, o poder que eles tinham nos Estados Unidos, pelo poder dos Estados Unidos, para outros lugares ao redor do mundo, né? Mas enfim, isso é algo que só o tempo nos dirá, ninguém tem certeza completa. Então vamos aqui falar sobre alguns fatores que estão levando os Estados Unidos a um lugar muito complicado. Primeira coisa, muito relevante, muito relevante, endividamento do Estado. O que isso significa? Bom, eu acho que a melhor forma de você entender a dívida americana é esse site aqui, ó, US Debt Clock. Né? Se você acha que o Brasil está numa situação complicada, olha, talvez os Estados Unidos não sejam o melhor exemplo, né? Eu acho que uma das métricas mais importantes é essa daqui, ó. A razão, a proporção de dívida americana para o PIB deles. Se você observar a progressão, ó, foi de 53% em 1960 para agora 125%. Algo muito considerável, né? E a gente vê, especialmente depois de 2001, um crescimento muito considerável, né? Muita gente fala que a principal razão eram os gastos militares, é óbvio que isso teve um impacto, mas não foi a única coisa, tá? Como a gente vai ver, o que aconteceu depois de 2019, 2020, com a questão do Covid, foi realmente algo brutal ali, né? Então, é um número muito grande, quando você observa que tá ali, ó, se aproxima 30 trilhões de dólares, né? Então, não é algo que a gente deve desconsiderar. É algo que, obviamente, impacta o progresso, a prosperidade de longo prazo dos Estados Unidos. Mas não é só a questão do próprio endividamento, né? Tem toda uma questão cultural que gira em torno disso. Não é só um país cujo governo é endividado, mas a própria população americana em si tem muita dívida. Se desenvolveu ao longo dos anos um comportamento que gera a dívida. Por exemplo, muitos estudantes que são americanos, quando eles entram numa universidade, eles gastam muito, mas muito dinheiro emprestado. Os empréstimos a estudantes juntos são uma conta realmente astronômica. E muitos estudantes americanos, depois que se formam, não conseguem pagar essas dívidas, né? E é uma demonstração de como isso afeta a mentalidade do americano médio, entende? Que não consegue poupar da mesma forma que outros lugares ao redor do mundo por conta desse tipo de coisa, mas não só, né? Também tem todas as outras questões que são inegáveis. Quando você vê um estado que gasta muito, até mesmo com benefícios sociais, de forma assim mais escancarada. Não vamos falar aqui de investimento em infraestrutura, investimento em indústria. Não, vamos falar da parte mais, assim, dizendo, ligada ao welfare state, que eles chamam, né? Ao estado de bem-estar social. Quando você vê muitos americanos, especialmente aqueles mais pobres, que às vezes ficam basicamente vivendo por gerações e gerações só em torno disso, a situação começa a ficar muito complicada, né? Então, tem também essa outra questão comportamental que é ligada a esse expansionismo do Estado e a dívida relacionada a ele. Agora, se você for ver uma das coisas que mais
atingiu a prosperidade a longo prazo dos americanos é algo que muitos brasileiros geralmente ignoram, né? Que é a questão dos trabalhos de manufatura, que geralmente tem a ver com indústrias que acabaram indo às vezes para o México, às vezes para a China, né? E era um dos slogans do Donald Trump. Isso, obviamente, teve um impacto gigantesco, até na economia americana, sim, mas eu acho que o que mais acabou impactando foi o empobrecimento da classe média, né? A classe média americana praticamente já desapareceu. E quando você pensa em termos daquela felicidade que um povo tem, do orgulho do americano médio, que tem, obviamente, ali um papel geopolítico, um papel em qualquer império, né? Porque para você convencer uma população de que ir a uma guerra é algo correto, né, você não precisa ter aquele patriotismo cego, aquele patriotismo que, nossa, faremos qualquer coisa para o nosso país, mas no mínimo você tem que ter a ideia de que se o sujeito morrer, se o filho do sujeito morrer, é por uma boa razão, né? E o tal American Dream, o sonho americano, era em partes isso, era em partes aquela justificativa de que, olha, tá, tudo bem, se meu filho morrer, se eu morrer numa guerra, é porque, olha só que beleza o que nós temos, né? Agora, quando você vê a classe média, quando você vê pessoas pobres que estão cada vez mais na pobreza, você tem uma dificuldade em mobilizar um exército, você tem uma dificuldade em manter a confiança nas instituições públicas, como eles chamam. Então, é muito mais grave do que parece, né? E obviamente, a perda desses trabalhos em fábricas e assim em diante tem muito a ver com isso. Mas enfim, aí a gente entra num aspecto mais cabuloso, num aspecto mais trágico, assim dizendo, que é a questão do Federal Reserve, né? Você deve entender o mecanismo básico de como opera um banco central, se você está me assistindo nesse momento. Se você não sabe, recomendo que depois dê uma olhada numa aulazinha básica, é bem fácil de compreender. Mas basicamente, né, quando um banco central, entre aspas, imprime dinheiro, né, e imprimir não é literalmente isso, porque hoje em dia dinheiro é tudo digital, mas quando aumenta o money supply, como eles chamam, né, o fornecimento de dinheiro, isso acaba gerando, por consequência, uma inflação, entre aspas. O dinheiro, entre aspas, fica menos valioso, perde o seu valor, porque fica mais, entre aspas, diluído, né? Esse é o conceito básico para quem não entende nada. E de forma geral, o Federal Reserve, o Banco Central Americano, especialmente nos últimos anos, vem fazendo algumas coisas realmente insanas, né? E, por consequência, gerando uma inflação de ativos financeiros, mas não só, quase toda a economia acaba sofrendo com isso. O problema é que esse aumento nos preços não condizem com o crescimento nos salários da população. Então, você continua às vezes ganhando, sei lá, $2.000, $3.000, mas tudo está mais caro, entendeu? Em partes, a gente pode falar que o Federal Reserve contribuiu para isso. A gente vai entrar depois num conceito muito bacana chamado efeito Cantillon, que explica como isso acontece. Mas se já estava ruim até 2019, com o Covid, com a situação na Ucrânia, os americanos estão sofrendo muito mais com isso, né? Tudo mudou com o Covid. Tudo, absolutamente tudo mudou com o Covid. Ao redor do mundo, até o próprio Brasil, mas no caso dos americanos, foi realmente o começo do fim. Foi uma mudança brutal. Então, vamos fazer aqui uma retrospectiva, tá? Primeira coisa que aconteceu. Não foram todos os estados americanos que fizeram isso, mas alguns fizeram o que o Brasil fez em alguns estados, que o resto do mundo fez, especialmente a Europa, com os lockdowns, gerando muitas falências, especialmente de negócios pequenos, e desemprego em massa. Só isso foi um rombo gigantesco, difícil de recuperar. Mas, obviamente, você vai falar, eles recuperaram isso. Realmente. Mas, algo importante de salientar é que, depois da recuperação,
houve ainda mais consolidação dos oligopólios. O que isso significa? Ao invés da lojinha da Maria estar vendendo para você alguma coisa, o que acontece? O Walmart, o Amazon pegou parte daquele mercado, pegou o seu dinheiro. Por quê? A loja da Mariazinha ficou fechada por 2, 3 anos. A loja do José, que também era, sei lá, de sapatos, porque as pessoas ficaram com medo de pegar o Covid, ele perdeu uma clientela muito considerável. Então, um efeito que o Covid fez foi consolidar ainda mais poder na mão desses oligopólios. E não é à toa que os bilionários, ao longo da pandemia, ou chame da forma que você quiser, acontece que eles ficaram muito, mas muito mais ricos. Não que isso seja necessariamente algo que, nossa senhora, é horroroso qualquer pessoa ganhar muito dinheiro. Eu não penso exatamente dessa maneira, mesmo se pensasse, não importa. A questão é que gerou uma desigualdade econômica muito maior, e isso tem um impacto no progresso de um país, como a gente já vai entender, mas não só. Isso tornou muito mais difícil para o sujeito médio conseguir subir de vida, certo? Porque o empreendedorismo local sempre foi uma dessas ferramentas de ascensão para os americanos. Agora parece que não é mais. Então isso gera também uma insatisfação ainda maior para aquela classe média que já tinha sofrido muito com a questão do que a gente já discutiu, da perda de trabalhos de manufatura, da desindustrialização e todo o resto. Agora, com essa questão de negócios pequenos sendo fechados, pequenos empreendedores sofrendo, o baque, né, foi ainda maior, gerando ainda mais insatisfação nessa parte da população, né? Ok, tem o aspecto da desemprego em massa, falência. Agora, o que mais devia chamar a atenção das pessoas foi a política monetária que os americanos usaram. O que, de novo, o Federal Reserve fez com essa crise de Covid. Porque o que eles fizeram foi uma insanidade nunca antes vista na humanidade. Foi algo completamente absurdo. Completamente absurdo. Assim, não é exagero, não é você está simplesmente sendo hiperbólico, sensacionalista, não. Assim, vocês não entendem a dimensão do que aconteceu com o Federal Reserve. Olha só, tá aqui, os Estados Unidos imprimiram mais dinheiro em um mês do que em 2 séculos. Isso aqui foi em 2020. Então, isso já devia ser um enorme alerta para as pessoas, né? Mas, obviamente, não é só isso. Tem muitas outras coisas, né? Mas, voltando a isso daqui, o que causaria uma inflação considerável? Os noticiários americanos e até mesmo brasileiros, eles sempre tentam vender a inflação como se fosse algo bom. E, assim, sendo sincero, para essas pessoas, para os jornalistas da Globo, para os analistas de fundos de investimento, realmente, assim, a inflação é algo bacana. É algo bacana, porque, convenhamos, né, se você tem certas ações, se você coloca o seu dinheiro em certos lugares, se você tem casa, né, nossa senhora, você vai ficar ainda mais rico. E foi o que aconteceu com os mais ricos. Agora, se você é um sujeito que vive de salário, paycheck to paycheck, como eles chamam lá nos Estados Unidos, o cara recebe o salário, gasta tudo para pagar conta, para comprar comida, né? Se essa é a sua realidade, você não tem dinheiro na bolsa de valores, você não comprou um monte de criptomoedas, você não tem um monte de ativo que se beneficiou dessa política monetária. Então, para você, tá tudo mais caro e você ganha o mesmo. Você tem o mesmo. De novo, gerando ainda mais desigualdade econômica. E isso, meus queridos, é uma bomba atômica, como a gente já vai analisar. Ok. Algo ruim, algo complicado, né? Que você já vê que está levando cada vez mais ao caminho da inflação. Só que não parou por aqui. Não parou por aqui. Por quê?
já há muito tempo, mas há muito tempo mesmo, os Estados Unidos, assim como o resto do mundo, estão lidando com problemas de suprimento, supply chain, suprimentos em cadeia. Então, difícil chegar a certos produtos, difícil chegar até coisas muito importantes por conta do quê? Inicialmente essas questões de lockdown, certos países fechados, não recebiam certos containers, não estavam mandando. Toda aquela confusão gerou uma incerteza sobre o recebimento de produtos. Tinha uma questão muito estranha de certos portos na Califórnia que estavam sendo fechados. Independentemente, né? Você vê que essa matéria, até mesmo aquelas garotas que vendem cookies, começaram a sofrer por conta desse tipo de problema. E óbvio que leva ainda mais à inflação. Então, parece que a direção é realmente essa, de uma inflação que fica muito difícil de controlar. Mas não só, né? Exatamente porque você vê os Estados Unidos com aqueles estímulos absurdos, né? Você também vê o quê? Você vê o crescimento ainda maior da dívida. Um governo ainda mais endividado. Entendeu? Só que aqui é só parte do quebra-cabeça. Depois que passou toda a questão do Covid, ainda existiam muitos problemas. Muitos problemas, especialmente a inflação. Já devia estar óbvio nesse momento do vídeo para vocês que não é pouca coisa. Mas com a saída dos Estados Unidos do Afeganistão, não sei se vocês se lembram disso, aquilo foi um recado e um prelúdio do que aconteceu e está acontecendo na Ucrânia. E o que aconteceu na Ucrânia? Meus amigos, a maior vítima no longo prazo, se não for os Estados Unidos como país, será certamente o dólar. Certamente o dólar. E os Estados Unidos sem dólar, eu não sei como vai ser. Mas eu imagino que não será muito fácil para eles. Né? Por quê? Com o conflito na Ucrânia, a situação ficou muito, mas muito amarga para os Estados Unidos. Por que você diz? Bom, vamos aqui passo a passo, porque não é simples. Realmente não é simples. Primeira das coisas, tá? Talvez eu entre em mais detalhes sobre isso. Por que o dólar tem valor? Essa é uma pergunta que poucos fazem. Por que o dólar tem valor? Bom, em partes, um dos principais fatores é a questão geopolítica e militar. Os Estados Unidos passa a impressão ao resto do mundo que é essa grande potência que protegerá seus aliados. Inclusive, muitos dos seus aliados têm muito dólar em reservas, pensando, os Estados Unidos, numa situação adversa, caso a China faça isso, caso a Rússia faça aquilo, bom, os Estados Unidos nos ajudarão. Então, essa máquina de guerra que os Estados Unidos desenvolveu por décadas, em partes, ajuda até hoje a manter a percepção internacional de que o dólar tem valor. E veja, é algo muito mais importante do que vocês imaginam. Por quê? Se você tem um Federal Reserve, se você tem esse Banco Central que fez o que eles fizeram, imprimiram absurdos e absurdos, para você não ter inflação, o resto do mundo realmente precisa enxergar o dólar como algo que tem valor. Entende? Então, o poderio geopolítico, militar dos Estados Unidos é, em grande parte, a confiança que muitos têm no dólar. E aí, o que aconteceu com a Ucrânia? Vocês sabem. Vocês sabem. Primeira das coisas, a Rússia fez a operação militar deles, e a primeira reação das pessoas, e os Estados Unidos, eles não vão fazer nada? E a OTAN não vai fazer nada? Né? Foi a primeira coisa. E aí, enfim, a gente viu os Estados Unidos fazerem alguma coisa, né? Sanções econômicas contra a Rússia. Veja, o Biden passou a impressão de que caso algo fosse feito pelos russos ali na Ucrânia, os Estados Unidos agiriam. Né? Ele só não deixou claro que agiriam
fazendo lacração no Twitter, essas sanções econômicas que honestamente nem estão afetando muito a Rússia, como vocês já devem ter percebido. Se não perceberam, rublo, a moeda Rússia, já voltou ao nível, ao valor que tinha antes do que aconteceu lá, antes do conflito. Então, já te mostra que as sanções, obviamente elas atingiram os russos, mas não tanto assim, especialmente o Putin. Mas enfim, eles fizeram isso, fizeram essas sanções econômicas e só. Em si, já demonstrando que, os Estados Unidos eles não estão tão fortes assim, né? E foi uma impressão que muitos tiveram, não só os próprios ucranianos, mas até os europeus. Os europeus já estão falando em desenvolver um exército mais forte, em colocar mais dinheiro nisso, especialmente a Alemanha. Por quê? Porque eles estão percebendo que os americanos estão cada vez mais fracos. Cada vez mais fracos. Então, o que acontece, meus queridos? Bom, a base daquilo que dá valor ao dólar está se deteriorando ao longo do tempo. E como vocês vão entender, é um loop, é um loop destrutivo. É como se fosse um buraco negro, porque uma coisa leva a outra. Entende? Porque um dólar desvalorizado leva a isso e a isso e aquilo que, por consequência, faz o quê? Faz com que o governo americano tenha menos dinheiro para colocar no próprio exército. Então, entende? Se torna ali um ciclo vicioso em que cada vez mais os Estados Unidos ficam enfraquecidos. Então vamos ir passo a passo, né? Com a sanção econômica que eles fizeram à Rússia, a primeira resposta: uau, eles vão destruir a Rússia. E vocês escutaram analistas geopolíticos, vocês escutaram jornalistas, youtubers, muitos falarem que, nossa, é o fim da Rússia, né? Só que o que acontece, meus queridos? Eu tô aqui falando o que eu tô falando, não é porque eu gosto do Putin, porque eu gosto do Biden, é porque eu estou sendo ideológico. Não, eu estou sendo aqui frio e calculista, tá? Porque no mundo real, no mercado financeiro, no relatório que eu tive que fazer, que eu tô passando em partes para vocês aqui, se você não é sincero, se você não enxerga as coisas com clareza, você perde dinheiro. Tá? Se alguém que tem uma carteira de portfólio muito, muito grande, com muito dinheiro, muito capital, como é o caso desse aluno meu que pediu para fazer esse relatório, se ele vê a coisa com ideologia, com emoções, ele vai perder muito dinheiro. E não foram poucos os brasileiros, americanos, ocidentais, que perderam muito dinheiro pensando que, nossa, é o fim da Rússia. É o fim da Rússia. Só que a realidade é que, quando você está falando de ganhar dinheiro, de enxergar as coisas como elas são, você não pode fazer isso. Então, o que acontece? As sanções econômicas que o Ocidente criou mais estão afetando o Ocidente do que a própria Rússia. Especialmente o que acontecerá no longo prazo. Vocês vão entender. Então, vamos lá. O mais importante foi isso daqui. Estados Unidos proíbem transações com o Banco Central da Rússia e congelam ativos da instituição. Medida mais agressiva visa podar alguns dos meios mais poderosos da Rússia de mitigar o efeito das sanções. E até começaram a falar, né? A Rússia não vai conseguir pagar, vai falir. Bom, só não disseram esses analistas que a Rússia tinha o dinheiro para pagar. Só que bloquearam, né? A Rússia tinha muitos bonds, tinha muitos títulos públicos fora da própria Rússia e, por consequência, os Estados Unidos conseguiram realmente congelar. Só que, qual que é a consequência adversa que isso causa? Vamos pensar que você é a Índia. E aí você vê isso daqui. Você vê os Estados Unidos congelando os ativos do Banco Central da Rússia. Você, como Rússia, fala, bom, estou ferrado. Mas você, como Índia, que não ainda sofreu isso, você olha o que está acontecendo e fala, opa, eu tenho títulos públicos dos Estados Unidos, eu tenho dólar. Vamos supor que algo aconteça e os Estados Unidos se tornem hostis a nós, indianos. Bom,
Não seria nada inteligente nós deixarmos nossas reservas em dólar. Por consequência, congelando os ativos do Banco Central da Rússia, os Estados Unidos mandaram uma mensagem para os bancos centrais do mundo inteiro de que, olha, talvez não seja muito seguro deixar tudo em dólar, comprar aí esses títulos públicos americanos, olha, uma situação errada. Até certas organizações privadas, fundos privados, que começaram a olhar tudo isso daí e pensaram, opa, vamos supor que vai saber o que acontece. Tem uma nova lei que se o sujeito que é o gerente de um fundo de investimento fala algo errado na rede social, ele perde acesso ao dinheiro, algo do tipo. Óbvio que eu tô pegando aqui um exemplo hiperbólico, mas assim, não é bacana você pensar que se você não seguir estritamente as regrinhas que os americanos tentam delinear para o resto do mundo, você vai perder tudo que você tem naquela moeda, naquele tipo de investimento. E, obviamente, vários bancos centrais, várias instituições olharam para isso aqui e começaram a falar, opa, vamos aqui fazer, né, uma rota alternativa. Sem contar que o resto do mundo já percebeu que os Estados Unidos não têm mais a hegemonia que eles tinham algumas décadas atrás. Até mesmo o México. Pois é, um vizinho dos Estados Unidos, eles se recusaram a impor sanções econômicas na Rússia. Eles não querem arrumar briga. E ainda tem brasileiro louco, brasileiro estúpido, querendo que o Brasil crie hostilidade com a Rússia. Nem os vizinhos dos caras, os americanos, fizeram. Porque eles sabem que os americanos, eles estão num processo de declínio. Então, a Índia foi um exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Porque, veja, a Índia não está realmente ligando para o que está acontecendo, assim. E não são só os políticos indianos. Se você for no YouTube procurar alguns vídeos de indianos falando sobre essa questão, você vai ver muitos que ou apoiam a própria Rússia ou vão chegar e dizer, olha, nós indianos temos que fazer o que é melhor para nós. Esse é o nosso tempo, essa é a nossa oportunidade de conseguir destaque, protagonismo no cenário internacional. E aí os indianos, não só eles estão comprando muito petróleo, carvão, muita coisa da Rússia, já que o Ocidente não quer mais comprar, por um preço muito menor, como a Índia está começando cada vez mais a ter um relacionamento muito forte com os russos e até os chineses, né? Eles têm ali alguns problemas e tal, especialmente de acesso à água, é algo bem longo, já tiveram até alguns conflitos bem sérios, mas eles já estão ali começando a perceber, né, chineses e indianos, que arrumar uma briga entre eles não faz sentido. E o que acontece? A Índia é um caso. Existem vários outros ao redor do mundo. Vamos pensar no próprio Brasil, né? Lembra o que o Biden disse? Biden chegou e falou, olha, se os brasileiros não pararem esse processo de desmatamento, nós iremos impor sanções econômicas, né? Falando ali como uma pessoa que tem um poder absurdo, né? Já se impondo e todo o resto. Agora, e se o Brasil escutasse o que aconteceu ali com a Rússia e falasse, opa, quer saber? Vamos criar aqui uma estratégia para caso os americanos queiram criar aí sanções econômicas contra a gente, nós estaremos preparados. Como os próprios russos estavam há anos, né? Porque é algo que até os próprios americanos reconhecem. Tanto a Rússia quanto a China, há anos e anos e anos, se prepararam para aquilo que chamam de dedolarização, desdolarização. Acho que essa é a palavra em português. Então, você observa esses países, e não são só Rússia e China, vários outros, cada vez mais se distanciando do dólar, enxergando que os Estados Unidos não têm mais o poderio que tinham, enxergando as ameaças em ter esses ativos. O que isso gera, meus queridos? Não é óbvio? Não é óbvio
né? E veja, essa notícia é ainda mais reveladora. A Índia, como eu já falei, mas até mesmo a Arábia Saudita, eles consideram agora negociar em yuan digital com a China. Não estou aqui para fazer proselitismo em prol da China, mas isso aqui está mostrando que dois países que por muito tempo tiveram uma parceria muito forte com os americanos estão olhando para a China. E por que vocês acham que eles estão fazendo isso? Você acha que a China não sabe dessa fraqueza dos Estados Unidos? Você acha que a Índia vai querer arrumar briga com a China, sabendo que os americanos não vão poder fazer muita coisa caso ali um conflito se intensifique? A Arábia Saudita, você acha que eles vão ficar contando com os Estados Unidos? Veja, a Arábia Saudita é uma situação parecida com a de Israel. Eles estão ali num território extremamente hostil. Se eles não tiverem países, se eles não tiverem a estrutura para lidar com conflitos, para lidar com violência de outros países, é o fim deles. E talvez seja uma realidade. A gente não sabe. Mas uma coisa chama a atenção. A Arábia Saudita não só ela é uma parceira longa dos americanos, na verdade, quando você analisa o que se chama de petrodólar, quando você analisa uma outra explicação para o valor que o dólar tem, a Arábia Saudita, desde o início, historicamente, teve um papel muito importante para tornar o dólar, entre aspas, no dólar. Por quê? É uma longa história, mas eu vou tentar aqui ser bem breve e direto ao assunto. Na Segunda Guerra Mundial, muitos países, no final, estavam completamente devastados, né? Isso não deve ser uma grande surpresa para vocês. E aí o que aconteceu? Eles tiveram uma conferência em que fizeram diversas determinações. Uma delas, e a mais importante, é que os Estados Unidos, por na época ter a maior reserva de ouro, eles teriam o privilégio, eles teriam a sorte de terem o dólar como a moeda de reserva internacional. Então, diversos países europeus simplesmente perceberam aquilo, estavam sofrendo muito com o que estava acontecendo e falaram, opa, vamos fazer isso daqui, vamos comprar muito dólar, vamos ter reservas em dólar. Isso foi em 1944, 1945 mais ou menos. E aí o que aconteceu? Por muito tempo, os Estados Unidos mantiveram isso, até que, nos anos 70, a coisa começou a ficar um pouquinho complicada. Por quê? Diversos países que tinham dólar, que compraram dólar, até países europeus, eles começaram a ter problemas econômicos. Começaram a sofrer com stagflation. E com isso, eles começaram a pedir ao governo dos Estados Unidos que dessem o ouro. Porque até aquele momento, até os anos 70, não só os Estados Unidos tinham a maior reserva de ouro, como existia uma conversibilidade. Ou seja, o americano, em tese, em teoria, ele podia ir lá no Federal Reserve e pedir, olha, eu quero pegar aqui $100 de ouro. Quero que você transforme o meu dinheiro em ouro. Em tese, isso aconteceria. Mas especialmente com o quê? Governos estrangeiros, organizações transnacionais. E aí, com uma séria crise financeira, muitos países fizeram isso. Falaram para o Fed, você pode me dar esse ouro que, em tese, você tem? E, obviamente, eles não tinham ouro suficiente, como todo banco central, como todo banco, né? Então, o Nixon, percebendo que isso não seria possível, mas não só, se eles tentassem pagar o ouro que eles prometiam que ia dar, era o fim dos Estados Unidos, né? Aí o que ele faz? Ele chega e cria a questão do petrodólar,
ele barra essa conversibilidade do ouro, ou seja, tornando impossível esse pedido de tornar dólar em ouro. Por consequência, é óbvio que o dólar despencou, mas eles tiveram que achar uma outra maneira de gerar valor no dólar. Porque caso contrário, eles não manteriam o poder que eles já tinham até aquele momento. E o petrodólar foi, em partes, esse mecanismo. A Arábia Saudita teve um papel muito, muito importante. Por quê? Eles fizeram um acordo com os sauditas. Basicamente, seria o seguinte: os americanos proveriam ajuda militar, dariam estabilidade à região e, por consequência, os sauditas fariam suas transações de petróleo para o resto do mundo, e a Arábia Saudita naquela época já vendia muito petróleo. Eles usariam o dólar para fazer isso, estimulando o uso do dólar, né? Então, já ligando o poderio geopolítico à Arábia Saudita, então, quando a própria Arábia Saudita chega e fala, olha, vamos usar um yuan digital, já falando num petro-yuan, é muito revelador. Muito revelador não só para mim, não só para você, mas principalmente para as pessoas que detêm muito dinheiro, fundos, até outros governos, bancos centrais estrangeiros. Então, obviamente, isso causa problemas para eles. Agora, fora isso, com a invasão na Ucrânia, o que mais aconteceu? Com as sanções, petróleo que ia da Rússia para o Ocidente de forma geral, parou. Estão tentando ao máximo exterminar isso. Óbvio que os americanos têm um interesse com isso, porque eles querem ser os fornecedores de petróleo para os europeus. Mas não é só petróleo, você vê gás natural, que para os europeus é algo muito importante, né? Os europeus eles dependem disso, especialmente no inverno, quando está muito frio. Você vê a questão até mesmo de comida, porque tanto Rússia como Ucrânia são, primeiramente, exportadores de certos grãos, especialmente trigo, cujo preço explodiu depois da invasão, mas até mesmo fertilizantes. Inclusive o próprio Brasil importa da Rússia e Bielorrússia também, né? Então, por consequência, obviamente, o preço dos alimentos aumenta. E é isso que a gente tem observado, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. Inclusive, e especialmente nos Estados Unidos. Aqui. Taxa de inflação dos alimentos deve disparar nos Estados Unidos. Entendeu? Aqui tem um conteúdo exclusivo, não vou entrar. Mas existem mais do que notícias suficientes para concluir isso, né? O mesmo com gasolina. É óbvio que nos Estados Unidos eles ainda conseguem lidar com essa falta de combustíveis de forma melhor, porque eles produzem muito petróleo. Eles produzem recursos energéticos. É um país que tem uma certa riqueza nesse sentido. Óbvio que não é o suficiente para manter o Ocidente inteiro, mas a situação está muito pior na Europa. Então, de novo, uma bola de neve ainda maior, levando a um aumento na inflação. E aí, qual a forma de lidar com isso, meus queridos? Entende? Como os americanos podem lidar com isso? Eis a questão, né? Porque, veja, se eles chegarem e continuarem a aceitar esse aumento da inflação, vai chegar num ponto de hiperinflação, talvez. Se tiver um outro conflito como o da Ucrânia, se tiver uma outra Covid do tipo, se tiver uma disrupção ainda maior no suprimento de alimentos e todo o resto, meus caros, chega num ponto em que vai ter que lidar com isso de alguma maneira. Só que, voltando à questão aqui primeiramente, da dívida americana, mas até da impressão de dinheiro, quando você tem uma inflação muito grande, você não pode imprimir ainda mais dinheiro, porque isso vai ferrar ainda mais a questão. Então, primeira coisa,
não tem como o Federal Reserve imprimir mais dinheiro, porque isso geraria ainda mais inflação. Segunda coisa, se o governo aumenta a taxa de juros, que é uma das maneiras que tradicionalmente foi usada para lidar com a inflação, o que acontece? A taxa de juros, não só ela em tese diminui a inflação, como também diminui o crescimento econômico, mas não só, até a própria dívida do governo vai aumentar por consequência. Juros compostos. E para lidar com uma hiperinflação, veja que a Rússia colocou a taxa de juros numa taxa bem grande. Não é? A Rússia aumentou para 20%. Só que a Rússia, diferente dos Estados Unidos, eles não têm uma dívida pública gigantesca. A dívida pública russa é minúscula perto dos americanos. É minúscula, né? Então, você vê um governo extremamente endividado, em que se você aumenta a taxa de juros, meu filho, essa dívida que já é grande vai se tornar uma bola de neve gigantesca e impossível de ser paga. Fora o próprio crescimento econômico que acaba caindo. Mas não só. Nesse momento, uma das coisas que mantém a confiança na economia americana é a Bolsa de Valores. São as ações, especialmente de ações como Tesla, como Facebook, Google, todas essas grandes empresas de tecnologia, até algumas criptomoedas. Você vê que o fluxo de dinheiro que foi criado pelo Federal Reserve acabou também caindo nas criptomoedas. Então você vê muito dinheiro que veio do Federal Reserve indo para a Bolsa de Valores. Só que quando o Federal Reserve simplesmente indica a possibilidade de aumentar a taxa de juros, o que acontece? O mercado simplesmente entra num abismo. É um crash quase que absoluto. Eles soltaram minutes, né? O Fed soltou minutes, que é uma indicação indireta que talvez no futuro, quem sabe, eles aumentarão a taxa de juros, e foi o suficiente para despencar o mercado. Foi um troço absurdo. Então, taxa de juros, certamente eles não vão conseguir colocar sem muito sangue. Sem muito sangue, né? Então, aí a gente não sabe o que vai acontecer, né? Será possível o Federal Reserve aumentar a taxa de juros? Se eles não conseguirem, o resultado final pode ser hiperinflação. Porque realmente aí o negócio é catastrófico ao extremo. Mas se eles aumentarem realmente, primeiro, a dívida vai aumentar muito mais. Segundo, vai ter, muito provavelmente, um crash absurdo no mercado, talvez até mesmo levando a uma recessão. Crescimento econômico em si vai diminuir. E aí qual que é a consequência final? O governo americano vai estar comprometido. Não vai dar mais para imprimir dinheiro. O gasto com a população, numa situação de crise econômica, de recessão, aumenta. Então vai ter que gastar ainda mais dinheiro numa possível recessão, numa possível crise. E com isso, o que acontece? Qual que é a consequência final? Gastos militares em si, eles vão ter que diminuir. Ou, no mínimo, a disponibilidade vai ter que diminuir. Por quê? Olha quantos gastos, endividamento aumentando e todo o resto, blá, blá, blá. E isso, por consequência, gera um enfraquecimento militar e geopolítico dos Estados Unidos, que, por consequência, enfraquece o dólar. Então, como eu disse, é todo um ciclo. É um ciclo, como se fosse um buraco negro, né? Em que uma coisa gera outra, e quando você vai observar, é uma queda, realmente. É um caminho para o abismo. Óbvio, a elite americana não vai sofrer talvez tanto, mas existe uma outra possibilidade, que é o seguinte: como que o Federal Reserve lidaria com essa possível hiperinflação, com uma inflação muito grande, sem aumentar a taxa de juros? Ah, meu amiguinho, é algo que se chama CBDC. Moedas digitais dos bancos centrais. Porque, vamos aqui lembrar a hiperinflação de 1929. Veja, naquela época, eles não tinham uma forma precisa de controlar
os gastos de cada cidadão. Então, eles não tinham o que nós temos no momento, que torna possível o quê? Um governo como o americano ou qualquer um outro chegar e dizer assim: olha, inflação está muito alta, tem gente morrendo de fome e, por consequência, nós iremos controlar todos os preços, mas não só, nós iremos limitar quantos pães, quantos pedaços de bife, quantos XYZ cada cidadão pode consumir. Seria uma forma de lidar com a inflação indiretamente. Só que aí, meu caro, né, você vai desejar que a situação fosse como a de 1929. Porque lá, por mais que você ainda tivesse pobreza, gente passando fome e todo o resto, você ainda tinha uma certa liberdade. E se você tem esse tipo de CBDC, e o real digital já é algo nesse sentido, é um controle sobre o gasto das pessoas que é absurdo. De tal modo que, vamos pensar, você tem R$1 milhão de reais na sua conta de banco. Se o governo estabelece certos limites de consumo, não interessa se você tem muito dinheiro. Você não vai poder usar. Entendeu? Está associado ali ao seu nome. Então, pode ser que seja a forma que eles encontram para lidar com a inflação. É difícil saber, tá? Agora, esse é o mecanismo. É o mecanismo da destruição do poderio americano. Existe uma outra coisa, uma outra possibilidade, né? Então, talvez, por mais que o governo americano tenha todos esses problemas e o próprio exército americano não consiga lidar da forma mais precisa, talvez as próprias empresas, esses monopólios que existem, como o SpaceX, a própria Tesla, Google, Facebook, sejam, numa situação de guerra, usados pelo governo americano, né? E se você observar que hoje em dia muitas tecnologias com capacidades militares são desenvolvidas nessas empresas, talvez seja aí o que chamam de wild card, né? A carta que ninguém está vendo dos americanos. É difícil saber. Agora, voltando a todo esse processo de inflação, né? É inacreditável o ponto que eles estão chegando, né? E como eu disse, essas sanções econômicas que eles colocaram em cima da Rússia talvez seja um dos maiores tiros no pé que a gente já viu na história da humanidade.